Olá, meus irmãos e amigos, estamos hoje no Salmo 116 e nessa expectativa de nos aproximarmos ou de chegarmos à conclusão dessa tarefa, faltarão 34 salmos para esse total de 150 que nós encontramos nesse livro chamado o Livro dos Salmos. E o Salmo 116 é um conjunto, ou melhor, faz parte desse conjunto de salmos que destacam, que abordam as experiências dos hebreus da saída do Egito em direção à terra prometida, passando naturalmente pelo deserto, cujo processo de transição foi de 40 anos. Os dois primeiros salmos desses 6, que são o 113 e o 114, como já falei antes, eram cantados antes da refeição da Páscoa. E os 4 últimos, do 115 ao 118, eram cantados após a refeição da Páscoa. E o Salmo 116 tem algumas evidências que o colocam em destaque. É um salmo, digamos assim, que tem 19 versículos, mas ele é muito utilizado principalmente pelo versículo 12, que daqui a pouco eu vou citar. Mas esse salmo, de alguma forma, coloca em evidência realmente a ação de Deus. E o salmista aqui, a gente pode ver 3 divisões, onde na primeira parte ele lembra da sua dor, do seu sofrimento, relembra as suas dificuldades. Na segunda parte, o salmista se recorda da misericórdia da parte de Deus, dos atos de amor e compaixão do Senhor para com ele, e a parte última expressa gratidão ao Senhor por tudo isso. Então vamos meditar no Salmo 116, que começa dizendo o seguinte: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. É um dos poucos salmos que começam com uma declaração de amor ao Senhor. A maioria dos salmos começa com uma súplica, com um clamor desesperador, ou então um lamento, uma angústia, um sofrimento. Aqui não. O salmo é um salmo de gratidão. E o salmista começa falando: eu amo o Senhor. Como realmente alguém pode dizer isso se não tiver sido alcançado por esse amor, por essa graça e bondade do Senhor? Na verdade, nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. É o que eu gosto de falar, de citar, melhor dizendo, 1 João capítulo 4. Nós o amamos porque Ele amou primeiro. Deus primeiro nos amou e demonstrou esse amor ouvindo a oração, atendendo a nossa súplica, intervindo na nossa história, realizando o milagre. Mas a maior de todas as evidências do amor de Deus por você, por mim, por todos nós, está Jesus Cristo. Jesus Cristo que morreu na cruz. Não há prova maior. Ele mesmo disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o salmista diz: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. É gratidão. E continua no verso 2: Ele se inclinou, ou melhor, Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. Aqui uma declaração de mão dupla. Primeiro ele diz: eu amo o Senhor porque, no verso 2, Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Ele atentou para a minha oração. Ele se importou com a minha súplica. Deus ouviu, e esse ouvir aqui não é só de escutar, mas ouvir é estar atento, é observar, é saber o que está acontecendo e agir. O salmista reconhece que Deus ouviu a oração dele, então ele tem como gratidão essa decisão: eu vou invocar o Senhor por toda a minha vida, ou seja, enquanto eu viver, eu quero buscar o Senhor. E aqui é muito interessante, porque geralmente a gente clama a Deus quando tudo vai mal, mas e quando tudo vai bem? A gente agradece, a gente continua com o Senhor. Então, meu querido, você que tem clamado a Deus porque esteve no hospital, na prisão, doente, em casa, com dificuldades,
agora que as coisas estão serenando, agora que a vida está voltando, digamos assim, ao normal, ao novo normal, voltando a uma outra realidade, que você realmente demonstre gratidão ao Senhor. No verso 3 e no verso 4, o salmista apresenta o drama que ele enfrentou. No verso 3, as cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Ou seja, o salmista estava vivendo um problema, ou viveu um problema, corrigindo, viveu uma situação tão grave que praticamente a sua vida foi posta em risco. Houve, de fato, um risco de morte. Ele estava envolto em uma situação tão grave que realmente ele estava sendo atormentado e envolto realmente em situações de angústia. A gente sabe o que é angústia, um aperto na alma. A gente sabe que a ansiedade é o medo de que alguma coisa ruim aconteça. A pessoa fica sufocada, fica angustiada, talvez até mesmo numa crise de ansiedade o salmista deva ter enfrentado em função dos problemas que cercavam sua vida. E nesse momento de profunda angústia, de aflição e sofrimento, diz a Bíblia aqui, que ele buscou o Senhor. Ele fala, a aflição e tristeza me dominaram. A angústia, talvez a ansiedade, a aflição e a tristeza. É claro que o texto é muito claro. Aqui ele não fala de depressão. Depressão é algo muito mais profundo. A tristeza pode ser momentânea. Uma perda, um fracasso, uma derrota, uma decepção, alguma coisa que desagradou pode gerar tristeza, mas ela pode ser muito intensa, muito profunda. E nesse momento a pessoa pode perder a expectativa de mudança para melhor. O salmista estava realmente sufocado. Mas no versículo 4 ele diz, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. É isso que você deve fazer. Em meio à aflição, cercado de angústia, de tristeza, quando você está com medo da morte dominando a sua vida, então é hora de você clamar a Deus, clamar ao Senhor, pedir a Deus que Ele intervenha na história da sua vida, que você suplique ao Senhor, esperando que Ele realmente intervenha. Foi isso que o salmista fez, ele clamou ao Senhor, ele pediu socorro ao Senhor e disse, Senhor, livra-me. E realmente há situações, meu querido, minha querida, que o amigo não resolve, pai e mãe não conseguem atender, os filhos não conseguem compreender, ninguém mais pode intervir, pode socorrer, só o Senhor. E é nessa hora que temos que clamar, livra-me, Senhor. Foi isso que Pedro fez. Pedro estava no barco e ele sai do barco a mando do Senhor, que estava andando sobre as águas do Rio Jordão. Ele então vai, ou melhor, do Mar da Galileia, corrigindo, ele está ali no Mar da Galileia, e quando ele vai andar, quando Pedro vai andar em direção a Jesus no Mar da Galileia, diz a Bíblia que ele deu muita atenção ao vento, que soprava muito forte, e ele começou a submergir, e no ato em que ele estava ali se afundando naquele lago, então ele clama, gritou por socorro, e Jesus estendeu o braço e o tirou dali. É isso que você tem que fazer. Clame ao Senhor. Não fique em silêncio. Se você está cercado de pensamentos de morte, se você está envolto em angústia, em tristeza, então, meu querido, levante a sua voz, fale com Deus, apresente a Deus a inquietação do seu coração. Em função de tudo isso, no verso 5 em diante, o salmista, então, apresenta os motivos pelos quais ele vai agradecer. Ele vê realmente a ação de Deus. Ele vê, então, ele expressa a resposta de Deus. Diz aqui, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. Ele passou por medo, ele enfrentou a morte, teve realmente tristeza profunda, ele suplicou ao Senhor, e diante da resposta de Deus, o salmista diz então, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo.
qualidades que ele coloca aqui a respeito do Senhor. Ele reconhece 3 qualidades. Deus é misericordioso, Deus é justo, Deus é compassivo. Misericordioso é aquele que tem entendimento do sofrimento do outro, sabe o quanto o outro está sofrendo e age em favor. No caso de justo, Deus é justo. Deus não concorda com o erro, com o pecado. Deus não aprova a desobediência. Deus é justo e Deus é compassivo. Deus tem compaixão. Quando Cristo morreu, a todo o processo do seu julgamento, da sua condenação, morte, é chamado de paixão de Cristo. Ele sofreu por amor a você, por amor a mim, a todos nós. E então o salmista fala, o Senhor é compassivo. Você crê nisso? E continua, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. O Senhor protege os simples. A palavra simples aqui não é a pessoa iletrada, que não tem cultura, que não tem conhecimento, que não sabe nem assinar o nome. Não é isso. A pessoa simples não é aquela pessoa que mora numa casa de pau a pique, que mora numa casa simples, que não tem TV, que não tem geladeira, que não tem fogão a gás. Não é isso. A pessoa simples aqui é a pessoa humilde. Humilde não na questão material, mas na questão comportamental. É uma pessoa que se curva, que reconhece suas limitações, que depende de Deus. Jesus disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor realmente protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. No limite das nossas possibilidades. Quando nós não conseguimos mais fazer coisa alguma, porque nos faltam recursos, nos faltam conhecimento, nos faltam forças, Deus renova as nossas forças, conforme Isaías capítulo 40, do verso 27 ao 31, que Deus renova, que Deus multiplica as forças daquele que está sem forças. E continua, no verso 7 aqui, ele faz aqui uma palavra, ele dá uma palavra muito interessante, falando para si mesmo. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Descansa no Senhor. Sossega a sua alma. Tenha paciência no Senhor. Espere em Deus. Como o Salmo 40, escrito por Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Tirou-me de uma cova de atoleiro ou de uma cova de destruição. Tirou os meus pés da lama, colocou os meus pés sobre a rocha, me firmou os passos e pôs na minha boca um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Retorne ao seu descanso, ó minha alma. Esse descanso é paz interior. Como diz lá no Salmo 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então pare de querer resolver sozinho os seus problemas. Quebrante-se, se humilhe, confie em Deus. E ele continua, porque o Senhor tem sido bom com você. Deus tem sido bom. Sabe aquela frase que a gente ouve de vez em quando? Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Ela é verdadeira para aquele que anda com Deus confiando nele. No versículo 8 do Salmo 116, o texto continua. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. É um versículo com muitas informações sobre a resposta de Deus. O salmista fala para Deus, nesse diálogo em que ele se expressa falando para Deus. Pois tu, Senhor, me livraste da morte, o tema morte. O salmista viveu momentos críticos em que sua vida foi posta em risco, mas ele reconhece o livramento de Deus e diz, pois tu me livraste da morte, me livraste os meus olhos das lágrimas. Lembra da tristeza que ele falou antes? Choro. Aquelas lágrimas que não é
um grito altissonante, mas às vezes aquele choro silencioso, aquela lágrima que silenciosamente cai da mãe que vê o filho no hospital, do pai que vê o filho com problemas, dos filhos que vê os pais na crise da pandemia, aquele chorar quando percebe que não olha, não consegue ver a luz no fim do túnel, mas Deus está vendo tudo isso e na hora certa Ele vai agir. Ele diz: Senhor, Tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas, e diz mais, e os meus pés de tropeçar. Esse tropeçar não é só no sentido literal, é muito mais na questão emocional e mais ainda na questão espiritual. Quanta gente tropeça na fé, no sentido de para de seguir, em vez de persistir, de andar firme na fé, permite que os problemas apareçam e a pessoa para de andar com Deus, para de ler a Bíblia, para de orar. Quanta gente parou de ir à igreja com a desculpa da pandemia, as igrejas voltaram a se reunir, em sua maioria, nos templos, e quanta gente não voltou, não porque está em grupo de risco, não porque está proibido de se locomover, mas simplesmente porque não quer mais. Não havia fé no coração e isso está sendo confirmado pela falta, pelo não desejo de buscar a Deus. São pessoas que vão para o mercado, enfrentam fila no banco, vão resolver questões outras, mas não se sentem motivadas ou não veem razão para estar na casa de Deus. E aí, realmente, como a pessoa pode demonstrar gratidão ao Senhor? Elas enfrentam muitos desafios para atender aos desejos e necessidades do seu coração, mas não se mobilizam para ir ao templo e dizer obrigado, Senhor, reunindo-se com os outros irmãos nos cultos presenciais. É hora realmente de você demonstrar gratidão ao Senhor. E continua aqui no verso 9 do Salmo 116. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, o salmista disse: o Senhor me livrou da morte, o Senhor livrou realmente os meus olhos das lágrimas, o Senhor livrou os meus pés de tropeçar. Mas para quê? Para que eu ande, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Para que eu possa testemunhar, em outras palavras, para que eu possa falar para outras pessoas do que o Senhor fez. Sabe o que é isso? Gratidão. Então aproveite essa volta à vida nesse novo normal, indo para o trabalho, indo para a escola, indo para o supermercado, para a farmácia, para lugares necessários, outros, então que você vá expressando gratidão ao Senhor, mas principalmente vá à casa de Deus. Diga: Deus, eu estou aqui na tua casa para realmente agradecer por essa bênção. No verso 10 até o versículo 11, o salmista coloca algo muito interessante. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Parece uma coisa meio contraditória, porque na verdade tem hora que a gente fala coisas que não deveríamos ter falado. A gente fala coisas que são realmente expressões de uma pessoa que não crê. Na hora da raiva, na hora da aflição, a gente fala bobagem, mas Deus, na sua misericórdia, não leva em conta isso, porque Deus é misericordioso, compassivo, como a gente já leu antes. Mas ele fala: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Ou seja, eu estou em aflição, estou em dificuldade, mas ainda assim eu creio que Deus age. Que coisa interessante. Está difícil para você? Está complicado para você? Ainda que esteja muito difícil para você, realmente creia em Deus. Creia em Deus. E aqui no verso 11 ele diz assim: em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Ninguém merece confiança. Era uma pessoa, lembra que ele estava sentindo-se angustiado, aflito, triste. Na verdade, a gente imagina que essa pessoa que escreveu o Salmo poderia estar, digamos, isolada, se distanciando, aquela tristeza profunda, aquela angústia,
aquele medo de morrer, em que a pessoa nada agrada, não tem alegria alguma que possa tirá-lo desse caos, então ele estava dizendo, ninguém merece confiança. Eu não quero alguém que não quer conversar com ninguém. Era uma pessoa, possivelmente, que havia escolhido se distanciar, se isolar, se afastar. E às vezes acontece isso. A gente desliga a TV, a gente desliga a luz, a gente fecha a porta do quarto e às vezes tranca até a porta para quê? Para não ser incomodado na sua dor, na sua tristeza. Mas Deus ouve a oração. O salmista, apesar de toda dificuldade, realmente ele reconhece. Em pânico, lembra daquela crise de pânico, daquela crise de ansiedade que gera o pânico? A gente sabe que o pânico é mais sintomático, é mais físico. A pessoa que está no pânico tem a aceleração do batimento cardíaco, tem a chamada palpitação, chega a suar frio, tem uma queda de pressão, então a pessoa está se sentindo acuada. Então, o pânico é isso. A pessoa no pânico, ela toma medidas extremas porque ela imagina que algo ruim vai acontecer. E isso é o que passa pela mente daquele que tem a crise de pânico. E o salmista disse, em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. É como dizer, eu quero sair desse lugar ou eu não quero ver ninguém. Se já passou por isso, já teve essa sensação, a Bíblia demonstra isso. Mas veja só, do verso 12 até o verso 16, o salmista apresenta aqui as coisas que o levaram a agradecer a Deus, lembrando da ação de Deus em sua vida que o levou realmente a demonstrar gratidão. No verso 12, como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? É uma pergunta que o salmista fez e que nós devemos nos fazer. Como eu posso retribuir? Como eu posso dizer para Deus o que eu posso fazer para o Senhor para demonstrar o quanto Ele tem feito por mim? Na verdade, a pergunta já tem uma resposta. Nada. Nada do que você fizer, nada do que eu fizer em termos de esforço humano, em termos de ação humana, dando do que é meu, dando do que eu tenho, ou fazendo algo de minha capacidade, será suficientemente igual a tudo aquilo que Ele fez por mim, por você, por todos nós. Mas a Bíblia responde a essa pergunta. Porque a pergunta é, o que eu posso fazer? Como posso retribuir ao Senhor por toda a sua bondade para comigo? Os versos 13 e 14 apresentam realmente a resposta. Diz assim, erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É interessante. Como eu posso retribuir? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. São duas atitudes que são formas do salmista demonstrar gratidão. E a gente vai entender isso. O cálice da salvação, segundo alguns estudiosos, Adam Clarke, por exemplo, um dos comentaristas bíblicos, contou no seu livro, que escreveu no século XVIII, século XIX, corrigindo, que naquela época em que o salmista escreveu esse texto, quando o rei voltava da batalha, vencedor, montado em seu cavalo branco, ele, seguido de seus soldados, aquele exército vencedor, o rei entrava no palácio e com toda a corte era realizado um ato, um culto de gratidão e louvor a Deus. E o sacerdote, segundo os comentaristas, esse sacerdote dizia para todos no ato do culto, este cálice é o cálice da salvação, porque nós estamos reconhecendo que esta vitória vem do Senhor. Então, cada um dos presentes bebia desse cálice, ou de um cálice semelhante, reconhecendo que a vitória, o sucesso, a bênção era realmente do Senhor. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Quer demonstrar o quanto você é grato pelo que Deus tem feito por você? Então receba o que vem de Deus. Receba o que vem do Senhor. Abra o seu coração para Jesus. Abra o seu coração para a palavra de Jesus. Aceite Jesus no seu coração para você ser salvo
e viva com Deus. É assim que se demonstra gratidão ao Senhor. E no verso 14, há uma complementação desse ato de retribuição pelo que Deus tem feito. O verso 14: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. É outro ato. Ou seja, como eu posso retribuir? O que eu tenho que fazer para demonstrar o quanto eu sou grato ao Senhor pelo que Ele tem feito por mim? Vou tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. E ele diz: cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Eu quero viver de tal modo que todos saibam que eu sou realmente fiel ao Senhor. No meio da angústia, no meio da dor, no meio do sofrimento, eu orei e fiz muitos votos ao Senhor. E aí então diz o salmista: agora, passada a tempestade, e aí no nosso caso, passada a quarentena, vencida a Covid-19 por meio de vacina ou imunidade, então você agora eu quero demonstrar, eu quero aproveitar cada dia da minha vida e realmente fazer a vontade de Deus. Quero aproveitar cada dia dessa nova vida, expressando minha gratidão ao Senhor. É por isso que no verso 16 do Salmo 116, a Bíblia diz assim: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Parece que esse verso 15 do Salmo 116 está fora de lugar. Porque do primeiro verso até, vamos supor, o versículo 11, o salmista fala da sua dor, do seu sofrimento e da forma como Deus agiu. Do verso 12 até o verso 14, ele reconhece e ele lembra daquilo que Deus fez na vida dele, dos atos de misericórdia. Mas agora ele fala, com pesar, ou melhor, o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Por que está falando isso? Talvez pelo que fora dito antes, eu quero viver dando glórias e louvor ao Senhor, quero viver comprometido com o Senhor. Mas ele fala, porém, quando o servo de Deus morre, Deus vê com muito pesar. Sabe por quê? Porque temos que entender o que é a morte. A morte de uma pessoa sem Deus é a ida dela para o inferno, eternamente distante de Deus. Mas a morte de um servo de Deus, de uma serva de Deus, é a ida dessa pessoa para o céu, onde ela viverá eternamente com Jesus. Mas por que Deus veio com pesar, diz o texto, a morte de seus fiéis? Simples. Quando morre uma pessoa que faz maldade, que persegue, que maltrata, que difama, que tem a língua grande para falar mal do outro, que tenta destruir o outro, separar casais, destruir família, acabar com a reputação, pessoas malignas, criminosas, corruptas. Quando morre uma pessoa com essas práticas condenadas por Deus, de pecado, de tudo aquilo que é ruim, realmente é uma pessoa que para de fazer a maldade sobre a face da terra. É por isso que alguns, infelizmente, quando morre alguém numa prática criminosa de maldade, as pessoas olham, menos um. Infelizmente as pessoas falam isso. Menos um criminoso, menos um maldoso, menos um corrupto, menos alguém para tirar a vida do outro, etc, etc. Mas quando morre uma pessoa que servia a Deus, que orava, que era bondosa, que ajudava o próximo, que era honesta em seus atos, que ia à igreja, que pregava, que testemunhava, é menos um para orar, é menos um para ler a Bíblia, é menos um para pregar, é menos um para testemunhar. Por isso que Deus vê com pesar alguém que é servo dele aqui na terra, porque é menos um na terra para fazer a obra dele. Se Deus, escute bem, se Deus vê com pesar a morte de um dos seus servos, e Deus vê com tristeza, imagine toda a igreja de Jesus sendo retirada deste mundo de uma só vez. Isso vai acontecer, meu querido. Em breve a igreja de Jesus vai ser arrebatada. Se uma pessoa é menos uma quando morre para pregar, para testemunhar, para servir a Deus, imagine o dia em que a igreja de Cristo será retirada de uma vez só, num abrir e fechar de olhos. O mundo vai sentir. Porque o mundo hoje pode reclamar dos crentes,
fala mal do crente, de que o crente é isso, de que o crente é aquilo outro, que a igreja faz barulho, que a igreja não sei o que mais. Mas quando a igreja deixar de existir, o mundo é que vai sentir, e muito, com pesar, realmente, a morte dos servos do Senhor. Preste bem atenção, se prepare para esse dia. E então, aqui no verso 16 em diante, diz o salmista: Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, só livraste-me das minhas correntes. O salmista está aqui demonstrando gratidão pelo milagre, a corrente da morte, a corrente do pecado, a corrente da tristeza, a corrente do aprisionamento da alma, do espírito, uma pessoa que estava sendo acorrentada para o mal. Então diz: o Senhor me livrou dessas prisões. E no verso 17, no antepenúltimo versículo: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Esses 3 últimos versículos expressam a gratidão. Eu oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, sendo redundante ao que ele havia falado antes. E por fim ele fala: nos pátios da casa do Senhor, no interior da tua casa, ó Jerusalém, aleluia, louvai ao Senhor. Eu quero viver adorando e louvando ao Senhor. Que você viva assim, meu querido, que você faça isso, minha querida. Realmente demonstre gratidão ao Senhor pelo que Ele fez na sua vida e ainda fará, em nome de Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.